Olá! Neste vídeo vou ensinar sobre oração subordinada substantiva. Eu sou o professor Lucival Rodrigues, de Língua Portuguesa. E se este vídeo agregar algum conhecimento aos que você já tem, não se esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhá-lo com outras pessoas que estejam estudando sobre esse assunto. Sem mais delongas, vamos à explicação. Então, antes de continuar, vejamos duas coisas básicas. Esta é a segunda aula sobre período composto, iniciada com oração coordenada. E agora vamos para a segunda, com oração subordinada substantiva. Entramos no reino das subordinadas. Então, antes de começar, vejamos cada parte dessa expressão. Oração é o quê? Uma construção que tem verbo conjugado dentro. Oração subordinada quer dizer que ela é parte sintática de uma outra oração. Ela é dependente de uma oração principal. E substantiva quer dizer que essa oração vai ter funções que um substantivo tem dentro de uma frase. Por esse motivo, aparece a palavra substantiva em todas elas. Oração subordinada substantiva, subjetiva e todos esses tipos. Porque um substantivo pode ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e aposto. Então, temos várias aulas sobre termos da oração que você pode acompanhar no canal. Sobre tipos de sujeito, de predicado, termos integrantes, termos acessórios. As orações subordinadas substantivas são marcadas pelo uso das conjunções, que são palavrinhas que conectam orações, e essas conjunções são que e se. Mais comumente o que e às vezes o se. Então, conjunção integrante porque elas integram essas orações à oração principal. Um macete para que você tire a dúvida sobre se a oração subordinada em questão é substantiva é mentalmente trocá-la pela palavra isso. Se a substituição for natural, é porque a oração de fato era substantiva. Às vezes vai variar para esse ou essa, mas em regra é a palavra isso, aquela que vai ajudar no tira-teima. Oração subordinada substantiva subjetiva, que não tem nada a ver com subjetividade, tem a ver com sujeito. Exemplo: é necessário que você estude. Quando o sujeito está em forma de oração, o normal é que ele apareça depois do predicado. Porque se eu trocasse por isso, ficaria isso é necessário. Porém, o que você estude é necessário, não que não exista, mas não é comum na fala. Então, essa estrutura verbo, adjetivo e que é bastante comum, se bem que o que pode sumir. Não é difícil que tenhas entendido. De novo, faz a troquinha com isso. Isso não é difícil. Porém, como está em forma de oração, aparece depois do predicado. Não é difícil que tenhas entendido. A única diferença aqui fundamental é que há um não. Porém, olha de novo. É adjetivo que. É adjetivo que. Neste terceiro exemplo, você já não tem mais o verbo ser, tem o verbo parecer. Pode surgir a dúvida sobre se isto aqui que aparece de azul é objeto ou é sujeito. Mas basta lembrar o seguinte: o verbo parecer faz parte dos verbos impessoais que foram tratados em tipos de predicado? Não, ele não é parte dos verbos impessoais. Se ele não é verbo impessoal, então quer dizer que ele tem sujeito. E se não está aparecendo o sujeito dele aqui, só pode ser isto que está na sua frente de azul. Se parecer tem sujeito e o sujeito não está aqui antes, é porque ele está depois. Oração subordinada substantiva objetiva direta, ou seja, é aquela que vem complementar um verbo com função de objeto direto. Exemplo: eu sei que isto é fácil. Eu sei isso. Eu sei o quê? Isso. Lembra que a perguntinha que a gente faz para o verbo para saber se ele é transitivo direto ou o quê? Pois é, eu sei o quê? Isso. Não sei se fui claro. Ah, lembra que eu falei no slide que o se pode ser conjunção integrante? Pois é, ele vai aparecer neste tipo de período em que há dúvida. Por quê? Se não houvesse este não, ficaria sei que fui claro, sei que fui claro. Como há uma dúvida, uma interrogação indireta, o que foi trocado pelo duvidoso se. Não sei se
Fui claro. Não sei o que. Isso. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Ou seja, aquela que vai completar um verbo com função de objeto indireto. Exemplo. Lembre-se de que a vida é breve. Lembre-se de que? Disso. Não me oponho a que você viaje. Não me oponho a que? A que você viaje. Não me oponho a isso. O aluno insistiu em aprender. Neste caso não apareceu o que, porque eu reduzi a oração. O padrão estendido seria: o aluno insistiu em que aprendesse, em que ele aprendesse. O aluno insistiu em que? Nisso. Oração subordinada substantiva completiva nominal, ou seja, aquela que vai completar um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Geralmente vai ser um adjetivo neste caso, ok? Exemplo. Seja grato a quem lhe ensina. Por mais que alguns usos permitam que ser grato seja uma atitude em si, universal, transcendente, o normal é que você seja grato a alguém por alguma coisa. Então, seja grato a isso, a quem lhe ensina. Então, esta oração aqui está completando o sentido do adjetivo grato. Se você estranhou o nominal com o adjetivo, lembre-se, o adjetivo na gramática faz parte do grupo dos nomes. Vai lá na aula sobre classes de palavras que você vai entender. Ela estava convencida de que viajaria. Ela estava convencida de que? Disso. Estudar é útil. Ser útil depende do contexto. Então, é útil para quem? Para quem quer prosperar, crescer na vida. Então, estudar é útil para quem quer prosperar. Mais uma vez, esta oração está completando o sentido do adjetivo útil. Oração subordinada substantiva predicativa. Neste caso, com função de predicativo do sujeito. E especialmente aqui vai vir depois do verbo ser, em qualquer dos seus tempos, que pode ser pretérito, presente, futuro. Exemplo. Meu medo era que chovesse hoje. Meu medo, sujeito. Olha o verbo ser aqui. Era e o que chovesse hoje. Olha o quezinho iniciando a oração subordinada. Não sou quem você pensa. Não sou, cadê o sujeito? Está oculto, é o eu. Eu não sou. E depois do verbo ser, mais uma vez, uma forma dele, tem o predicativo quem você pensa. O certo é que você aprenda isto. Sujeito, o certo, olha o verbo ser, e depois dele, a oração subordinada substantiva predicativa. Oração subordinada substantiva apositiva, ou seja, aquela que tem função de aposto. O aposto, se você for ver na aula de termos acessórios, é um termo que vem resumir, explicar ou enumerar algum nome ou uma sequência de nomes em um texto. Neste nosso caso, o lado bom dessa oração é que ela é facilmente verificável, porque é a única oração subordinada substantiva que é separada do restante do período por uma pontuação, que pode ser 2 pontos ou vírgula. Exemplo, só lhe peço isto, que deixe o seu like. Só lhe peço isto, olha aqui os 2 pontos e de azul a oração subordinada apositiva. Neste caso, a conjunção que poderia ser omitida, poderia ser tirada sem nenhum prejuízo de sentido. Olha, só lhe peço isto, deixe o seu like. Mas diga-me uma coisa, o assunto está fácil? Mas diga-me uma coisa. Se eu parasse aqui, ficaria muito vago. É uma estratégia de linguagem, ok? Então, isto é um aposto. Aposto separado por 2 pontos. Aposto separado por vírgula. Muito obrigado por ficar até aqui e até a próxima aula.